médico, ativista social, 2 vezes deputado estadual e 4 vezes vereador da cidade de São Paulo. Nosso convidado de hoje já discursou até em conferências da ONU. Isso aí, Carol. Ele também foi secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e hoje está de volta ao posto de vereador. No SampaCast de hoje, recebemos o vereador Carlos Bezerra Júnior. Que eu aprendi responsabilidade social e ação social prática e fé prática dentro da minha casa. Eu acredito em oração. Inclusive, eu acho que oração é um negócio perigosíssimo, tá? Porque Deus responde. O debate foi substituído pelo embate, para não dizer pelo combate. Para mim, o cargo de secretário de assistência social não é e nunca foi um cargo, mas sim um encargo. É impossível nós termos resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. É que a melhor escola política do país é a Câmara Municipal de São Paulo. O executivo tem a alegria do realizar na ponta, né? Do fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a repórter convidada, minha amiga Heloíse Ramada. Tudo bem, Elô? Tudo bem, Carol? Oi para você, oi para todo mundo. Muito feliz em estar de volta e hoje para receber o vereador Carlos Bezerra Júnior. Seja muito bem-vindo ao SampaCast. Obrigada pela sua presença. Obrigado. É uma honra poder estar aqui, a gente poder conversar. Uma alegria. Obrigado. Vereador, fazendo jus ao nome do programa, você nasceu aqui em São Paulo, né? Em qual região o senhor nasceu e cresceu? Então, aliás, no meu nascimento tem até uma história interessante, uma história curiosa, porque eu nasci e fui criado na Zona Leste de São Paulo, na região da Vila Formosa e do Tatuapé, foi onde eu fui criado, passei toda a minha infância, adolescência, enfim. Mas eu nasci numa maternidade chamada Hospital Santa Joana, foi onde eu nasci, aqui na Vila Mariana. E o que é mais interessante é o seguinte, eu estudei medicina, me especializei em ginecologia e obstetrícia e fui, depois de tantos anos, depois de 20 e poucos anos, fui trabalhar exatamente no hospital em que eu nasci. E para minha mãe, você imagina o que foi para ela a alegria do primeiro parto que eu fiz no hospital que eu tinha nascido. Para mim também, mas para minha mãe especialmente, a minha história com São Paulo é muito especial. E conta um pouquinho pra gente sobre a sua infância, né? Como que foi a sua infância e como que foi sua percepção, né, ao longo desses anos sobre a evolução da cidade, né? O seu olhar sobre a cidade. Eu tive uma infância, enfim, para os garotos da minha idade, acho que uma infância um pouco que igual ao que era, né? Apesar de ter nascido, enfim, numa região menos estruturada da cidade, que era a região leste aqui de São Paulo. Eu sou filho de uma família em que os meus pais são um casal de pastores. Tenho coisas interessantes da minha vida, porque eu costumo dizer que eu aprendi responsabilidade social e ação social prática e fé prática dentro da minha casa, porque, como dizem os meus pais, especialmente meu pai diz, nós somos 3 filhos naturais, eu tenho um irmão e uma irmã biológicos e outros 4 sobrenaturais. Eu brinco que na minha casa a gente tinha a cama, os meus pais adotaram 4 crianças, né? Na minha casa a gente tinha uma cama, daqui a pouco tinha um beliche, daqui a pouco tinha o triliche, aí quando ia ser o quadriliche a gente falou, mãe, assim, a casa não cresceu, mas tem muita gente aqui, você tem que segurar um pouco a sua onda. Mas eu vivi numa casa assim, numa família grande, aprendendo a partilhar desde cedo. Fui criado, como disse, na Zona Leste de São Paulo, numa comunidade evangélica. E a minha percepção da cidade, por exemplo, eu que venho da região leste da cidade, a gente percebe o quanto a cidade, nessas últimas décadas, o quanto ela se estruturou, o quanto ela avançou, mas o quanto ela ainda é desigual. Eu vejo que o bairro, os lugares onde eu brincava na minha infância, aliás, outras coisas mudaram muito, né? Por exemplo, a gente brincava, eu fui um garoto que eu brinquei na rua, eu jogava bola na rua, jogava peão, bolinha de gude,
Enfim, hoje, por exemplo, eu olho o meu bairro, ali, Vila Formosa, Tatuapé, é impossível se a gente imaginar uma criança na rua, imagina, de tarde com os amigos ali, por uma série de questões. Desde a segurança e a própria percepção de segurança, até o volume de carros, enfim, a mudança estrutural pela qual passou a cidade. Mas o olhar que eu tenho hoje, remetendo à minha infância e que eu vejo hoje, acho que na infância a gente tem aquela coisa muito mais, tipo aquele filme do Roberto Benigni, aquele A Vida é Bela, né? em que o pai tá com o filho, conta a história de um pai, não vou dar spoiler aqui, mas conta a história de um pai que tem um filho dentro de um campo de concentração, mas ele faz tudo para não deixar o filho perceber a tragédia, a tristeza que era aquilo, né? A crueza que era aquilo. Então, ele jogava bola, ele inventava histórias, aí eles estavam com aquelas roupas listradas, né? E aí ele brincava que era o uniforme do time. Enfim, ele criava um mundo que a infância, que na infância cabe muito bem, né? Eu acho que, de certa forma, eu tive uma infância que percebia menos essas questões ligadas à desigualdade, apesar enfim, de estarem aí, né? De estarem claras, especialmente pelo lugar onde eu nasci, vivi, né? Onde está toda a minha família até hoje. Mas o que eu percebo é que a gente tem que avançar muito em termos de enfrentamento à desigualdade. Eu acho que São Paulo cresceu muito, São Paulo é uma cidade que se estruturou melhor, mas essa estruturação ainda está muito concentrada, nas regiões centrais, os melhores equipamentos, as melhores escolas, os melhores hospitais. Não é à toa que o mapa da desigualdade mostra uma distância que pode chegar até 17 anos, 20 anos em termos de expectativa de vida entre alguém que mora, por exemplo, em Moema e alguém que mora em Marcilac ou talvez lá no fundo da cidade de Tiradentes, né? Isso mostra o tamanho do desafio que a gente tem. Mas eu tinha um olhar um pouco mais romântico, que na minha adolescência ficou muito claro e tal, e aí me mobilizou a política e eu estou aqui hoje lutando exatamente contra essa desigualdade que o olhar foi percebendo ao longo dos anos. Uhum. Vereador, o senhor já citou, né, que seguiu a carreira na medicina. Eu queria que você contasse um pouquinho por que decidiu, né, seguir nessa área antes até da sua vida pública e como foi depois conciliar a vida pública como vereador, como deputado e a carreira na medicina. A medicina, para mim, foi um sonho de menino. Eu admirava, como eu disse, né, eu fui criado numa comunidade evangélica na Zona Leste de São Paulo, a qual eu faço parte até hoje, E eu me lembro de um grupo, de uma vez, eu tinha 11 anos de idade, eu me lembro de um grupo de médicos missionários que estavam lá numa missão, que foram até a minha comunidade, que eles estavam fazendo uma missão humanitária. Estavam fazendo algumas missões humanitárias no país e tal. E eu me lembro o quanto eu me identifiquei com aquilo, né? E aí eu passei a dizer, eu falava para minha mãe, falava para meu pai, eu queria muito ser médico, mas não é assim, não é médico para ter o consultório, eu queria ser um médico desse, sabe? Para poder de fato ajudar a população mais pobre, cuidar das pessoas, mudar a vida das pessoas, né? Era aquilo que estava no meu coração. E vocês sabem, bom, nós estamos aqui, eu posso falar. Enfim, eu sou um cara de fé. Eu acredito, por exemplo, eu acredito em oração. Inclusive, eu acho que oração é um negócio perigosíssimo, tá? Porque Deus responde. E eu me lembro, na minha simplicidade, na minha ingenuidade de menino, eu fiz essa oração. Quando aqueles caras estavam lá, eu falava, eu gostaria muito de um dia poder ser como um desses caras, contribuir, estar em missões humanitárias, cuidar do povo e tal. E aí, anos depois, aquilo estava sempre no meu coração. E nunca me passou, por exemplo, nunca me ocorreu, até entrar na universidade, nunca me ocorreu outra profissão, outra escolha. Eu sempre gostei da medicina. Foi uma coisa assim, que estava no meu coração. E aí fui para a universidade, aí na universidade comecei a organizar voluntários no meu bairro, na minha comunidade de fé.
E aí a gente começou a trabalhar com as pessoas mais pobres, enquanto eu estava na universidade ainda. E aí a vocação foi cada vez mais, vamos dizer, desabrochando, né? Se colocando, transpirando. E dali para descobrir a vocação política, que é uma vocação de serviço, foi um passo e, enfim, estamos nós aqui hoje. E este é o 4º mandato do senhor aqui na casa. E teve algum que foi o mais marcante? Eu diria para você que o meu primeiro mandato foi muito marcante, porque a gente vivia também um tempo político muito distinto, né? Eu ainda estranho muito, estava outro dia no plenário dando um presta atenção, entre aspas, né? Falou, pessoal, peraí, nós temos uma responsabilidade diante da sociedade e essa responsabilidade pública também se mostra através da maneira com a qual a gente se trata aqui dentro, como a gente fala uns com os outros, a forma com a qual a gente discursa, o jeito que a gente debate, né? O respeito que a gente tem aqui uns com os outros, por mais divergentes que sejam as nossas ideias, os nossos posicionamentos, né? Porque a gente está num mundo agora que, assim, o embate foi substituído... Aliás, o debate foi substituído pelo embate, para não dizer pelo combate, né? E que muitas vezes vai para o campo pessoal, da ofensa à pessoa, à sua família, o que ela representa, a sua crença, a cor da sua pele, a sua, enfim, a sua condição de gênero. As pessoas, né, há uma mudança muito grande na política e que é reflexo, não é a política que está provocando isso, ela é reflexo da mudança que a gente está vivendo na sociedade. Mas eu me lembro que no meu primeiro mandato era muito diferente. Eu cheguei aqui, eu era o mais jovem da casa. Tinha 31 para 32 anos. E meu primeiro mandato, e enfim, eu não tinha experiência política com o mandato anterior. Era um mandato de muito aprendizado, mas eu tinha muita clareza do que eu queria. E eu encampei uma luta, que era uma luta que eu já tinha encampado fora da Câmara, dentro dos grupos de voluntariado que eu trabalhava, dentro dos projetos comunitários de saúde que eu liderava ao longo de anos, que era o quê? Garantir o acesso humanizado para toda gestante que fizesse pré-natal na rede pública. Por quê? Porque eu tinha vivenciado, na minha experiência como médico, em hospital público, eu tinha perdido pacientes, tinha um caso muito emblemático para mim, de uma mãe que teve um parto muito complicado, que poderia ter sido evitado, porque o caso dela era de indicação clara de uma cesariana, porque o bebê era enorme, tinha 5 quilos, né? E que aquele bebê acabou falecendo logo após o parto, pelas condições em que ela chegou no trabalho de parto, e, enfim, mesmo o hospital com condições, a gente fazendo todo o melhor atendimento, a gente não conseguiu evitar aquilo. E não conseguiu evitar por quê? Porque se ela tivesse feito pré-natal, por exemplo, o médico teria visto que era enorme, teria indicado uma cesariana e, enfim, nada daquilo teria acontecido. Mas eu me lembro de ter falado com aquela mulher, entre outras, mas ela especificamente, falei, escuta, mas por que a senhora não fez pré-natal? Se a senhora tivesse feito pré-natal, eu expliquei, tinha uma cesariana, não tinha acontecido nada disso. Ela olhou para mim e falou assim, pré-natal como, meu filho? Eu era garoto, 20 e poucos anos. Pré-natal como, meu filho? O recurso que eu tinha lá em casa, eu tive que escolher. Ou eu pagava 2, 3 conduções para ir de casa até o posto de saúde ou até o hospital para fazer o pré-natal, para ir e para voltar, ou eu usava esse mesmo recurso para comprar pão e leite para os meus outros 3 que estavam lá em casa. E eu fiz a segunda opção. E daí, de repente, voltamos à coisa da desigualdade. De repente, eu me vi mais uma vez diante do impacto, que eu diria, perverso da desigualdade sobre a vida na cidade de São Paulo. E eu falei, poxa, a gente está na cidade mais rica da América Latina e as pessoas... Tem gente aqui que está morrendo, tem bebê que está morrendo, tem mulheres que não estão conseguindo ganhar bebê em condição adequada porque não estão fazendo pré-natal pelo simples fato de não terem recurso para pagar o transporte de casa até o posto de saúde. Foi a partir daí que a gente desenhou um programa
que foi o meu primeiro projeto de lei, foi minha bandeira de luta para chegar aqui na casa. Quando eu cheguei aqui, eu aprovei. Quer dizer, eu apresentei, foram 2 anos e meio para conseguir aprovar. Aí, a época, foi muito difícil, porque eu era oposição, aquelas coisas de oposição e governo e tal. A prefeita da época, por o fato de eu ser oposição, ela não queria colocar em prática, aí eu fui no Ministério Público. Bom, enfim, foi colocado em prática. Logo depois, o prefeito, que era do meu partido, que era o Serra, ganhou a eleição e eu pedi a ele, falou, quero um compromisso apenas seu, que isso seja levado a sério, porque isso aqui vai corrigir. Eu tenho certeza que isso vai contribuir para mitigar uma mazela gravíssima que a gente tem na cidade, pelas pessoas não poderem se deslocar para fazer o pré-natal. Surgia, então, hoje já bastante conhecido, o Mãe Paulistana. O programa Mãe Paulistana, que tem salvado milhares de vidas de mães, milhares de vidas de bebês, que tem dado outra condição de pré-natal, porque ele garantiu o acesso, e não foi só a medida do transporte, tinha uma série de medidas juntos, né? O medicamento, a vaga no hospital garantida na região, mais o enxovalzinho. Agora o prefeito Ricardo Nunes, uma medida excepcional, uma medida brilhante, também agregando a garantia da vaga na creche para as crianças que participam com suas mães do programa Mãe Paulistana. Enfim, é um programa que vai se ampliando e que, sintetizando aqui o meu raciocínio, na verdade resume tudo aquilo que eu acredito em termos de vida pública. Que se nós estamos na vida pública, gente como eu, que acredita nas coisas que eu acredito, que tem os valores que eu tenho, enfim, se está na vida pública, o nosso trabalho primordial é pela garantia da vida e pelo combate, pelo enfrentamento à injustiça. E esse eu diria, é um case, a palavra da moda, é um case para mostrar isso. Falando de combate à injustiça, vereador, o senhor foi secretário de Assistência e Desenvolvimento Social. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como que era a sua rotina lá na secretaria, quais foram os principais desafios que você encontrou aqui na cidade de São Paulo. O maior desafio da minha vida, tá? Eu já tenho agora, a gente estava lembrando aqui do meu primeiro mandato, né? Meu primeiro mandato foi no ano de 2000. Disputei a primeira eleição e tive a alegria de ganhar a primeira eleição. A partir daí, depois me reelegi, vereador, deputado, fui secretário de esportes e voltei novamente como vereador e, enfim, aí secretário de assistência. Mas de todos os lugares que eu passei, de todas as missões que eu tive, eu diria que, eu sempre digo isso, né? Eu não tive o cargo, para mim o cargo de secretário de assistência social não é e nunca foi um cargo, mas sim um encargo. É uma responsabilidade imensa. Quando o prefeito Ricardo Nunes me convidou, em 2021, eu olhei para ele e falei, você tem certeza? Né? Porque eu falei, nós temos um desafio enorme, que é a questão das pessoas em situação de rua aqui nessa cidade. E nós vamos precisar ousar, prefeito. E eu topo. E eu queria um compromisso teu. Ele falou, pode dizer. Eu falei, eu queria garantia do orçamento, eu queria que você desse liberdade para a gente montar um time para poder fazer esse trabalho. E terceiro, a liberdade para a gente poder criar novas coisas, porque eu estou absolutamente convencido, nós estamos absolutamente convencidos de que é impossível nós termos resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E havia um esgotamento do modelo de abordagem e de acolhimento, especialmente no que diz respeito à população em situação de rua na cidade, né? E ele falou, tá bom, vamos lá. E eu falei, bom, te prepara aí, segura a onda, porque, né, nós vamos inovar. E ele deu um apoio incrível, ele sempre apoiou a gente muito nisso, né? Ele é um cara muito aberto a isso, fácil de trabalhar, bom de diálogo. E aí a gente começou a fazer, e algumas coisas começaram a surgir. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, claro, cabeça de médico, né? Bom, para você fazer o enfrentamento do problema, você precisa ter um bom diagnóstico. A gente antecipou o censo, e ao antecipar o censo, o que a gente percebeu? Que do ano 2019 para o 2021, o censo de população em situação de rua apontou o quê? Que a gente saltou, números redondos aqui, não vou falar quebradinho, mas a gente saltou de 25 mil para 32 mil pessoas em situação de rua, em 2 anos, por causa da pandemia. Havia um aumento
da população em geral, quando o recorte era a população em situação de rua em geral, um aumento de 31%. Mas quando a gente ia fazendo os recortes, então, porque população em situação de rua não se resume, ao contrário do que muita gente imagina, as pessoas falam pessoas em situação de rua, a pessoa pensa assim, é um indivíduo adulto do sexo masculino, que tá lá na Cracolândia, que tem algum problema de dependência química ou alguma doença mental. Tem um recorte assim. Mas tem uma série de outras pessoas que estão com outros tipos que estão lá. Então você tem pessoas assim, mas você tem pessoas LGBTQIA+, você tem imigrantes e refugiados, você tem famílias com crianças, você tem pessoas com deficiência, você tem idosos, enfim, você tem uma gama de pessoas que estão em situação de rua. E a gente começou a trabalhar, então, para cada um desses grupos, como eles são grupos distintos, com demandas distintas, a gente passou a oferecer, então, respostas distintas para a abordagem e o acolhimento. Mas o que nos chamou a atenção? Porque não adianta você dar albergue para todo mundo. Essa política do albergue 500, 600, 700 pessoas, ela não resolve. Ela pode ser uma emergência ali para você tirar da rua, mas assim, como é que você põe família, criança, idoso, pessoa com deficiência, tudo misturado? Não dá. Né? População LGBTQIA+, pessoas trans, não dá. Enfim, então você tem que, para cada grupo, uma resposta específica. O que a gente percebeu no recorte do censo? Que enquanto a população em geral de situação de rua tinha aumentado 31%, quando o recorte era a família, esse aumento tinha sido de 111%. A gente saltou de 2.500 pessoas que relatavam estar com familiares em situação de rua em 2019 para quase 5.200 em 2021. E aí a gente falou, opa, peraí, a gente precisa de uma resposta ainda mais imediata para esse grupo. Foi aí que surgiu uma série de iniciativas também focadas. A gente não deixou de fazer outras coisas que estavam sendo feitas para outros grupos na cidade e a gente focou algumas soluções inovadoras também neste grupo, agora de famílias com crianças. Eu vou destacar aqui 2 ou 3, só muito rapidamente. A gente mudou a abordagem tradicional, que às vezes tinha muita dificuldade, enfim, a gente montou um projeto chamado Programa Ampara, que aí incluía arte educadores, incluía profissionais de saúde mental, incluía pessoas em situação de rua que também que tinham essa trajetória, que também vinham para formar parte da equipe que ia abordar as pessoas. A gente incluiu arte, poesia, música nas abordagens para poder aproximar, abordagem específica para crianças e adolescentes nesse programa. E o que a gente percebeu foi um salto de qualidade, mais do que duplicando o número de aceitações, as pessoas que aceitavam ir para os acolhimentos da prefeitura. Mas a gente melhorou a abordagem, mas também melhorou o acolhimento. Então a gente saltou de 1.700 vagas em hotéis, quando eu recebi, para 4.000 vagas em hotéis que a prefeitura aluga para que essas pessoas de todos esses tipos possam estar acolhidas. Né? E inovamos em algumas outras práticas. Por exemplo, os prédios da Fundação Casa, que estavam abandonados, a gente fez um convênio com o governo do estado e transformou esses prédios. Fez um retrofit, tirou grade, tirou aqueles ferrolhos, tirou aquela arquitetura hostil, sabe? Aquela cara de presídio, e transformou aqueles prédios agora em locais com quartos individualizados para receberem mães vítimas de violência com seus filhos, idosos, famílias, e a gente já tem aproximadamente 500 vagas nesse tipo na cidade. Por último, para concluir meu raciocínio aqui, foram criadas então as Vilas Encontro, que são a solução que eu diria mais inovadora da cidade, inédita no país na sua forma de aplicação, porque tudo em São Paulo tem uma escala muito grande. Eu me lembro que antes da gente iniciar a implantação do programa da Vila Reencontro, eu visitei alguns países. Eu estive na Finlândia, em Helsinki, que é a Finlândia é o grande case hoje no mundo em termos de sucesso para o acolhimento de pessoas em situação de rua. Eles tinham há 30 anos atrás 25 mil pessoas e agora tem 200. Fizeram um trabalho incrível
no qual a gente se inspirou muito, mas vi Lisboa também, vi Vancouver, Toronto, Nova York, Buenos Aires, enfim. A gente viu algumas cidades, viu o que funcionava nessas cidades. E não adianta você querer, eu vou pegar um modelo finlandês, vem aqui e coloca aqui. As escalas são completamente diferentes, o clima é diferente, o povo é diferente, a cultura é diferente. E o que aconteceu? Numa discussão multidisciplinar, multissecretarial, no governo do prefeito Ricardo Nunes, então a Secretaria de Assistência Social assumiu a coordenação da implantação de um programa que tem a cara da cidade, com casas, que a gente chama de casas modulares, de 18 metros quadrados, para receberem famílias com 4 pessoas, de preferência com crianças na primeira infância, que passam nesse espaço, nessas vilas, passam até 24 meses, fazendo o quê? Os adultos, capacitação para o trabalho e emprego, né? Para a emancipação, para a sua própria emancipação, para a recuperação da sua autonomia. E as crianças, escola, creche e pós-escola, né? O programa tem se mostrado bastante promissor. O prefeito inaugurou agora, recentemente, na última semana, inaugurou a 6ª vila. Já são mais de 1.500 vagas disponibilizadas nesse formato. E a gente já viu mais de 100 pessoas, e o programa tem 1 ano e meio, quase 1 ano e meio. E a gente já viu mais de 100 pessoas que recuperaram sua autonomia, com suas famílias e puderam sair do programa e se reinserir na sociedade com o arremate final, que é o auxílio reencontro, que é um auxílio aluguel, que é pago ao proprietário, é um auxílio de R$ 1.200, que é pago a um proprietário, para que essas famílias aluguem essa casa e passem mais 24 meses sob supervisão e análise da sua evolução e ajuda na sua evolução, até que elas tenham emancipação completa e façam o desmame. Enfim, é um trabalho, sem dúvida nenhuma, um trabalho integrado que envolve assistência social, direitos humanos, trabalho, educação, saúde, enfim, que envolve várias secretarias da prefeitura, mas que tem se demonstrado, para além de algo criativo, inédito e inovador, como algo muito promissor. É uma política, de fato, muito promissora e que na cidade hoje, eu diria que na área social é o grande, eu diria que é o grande destaque daquilo que foi feito nos últimos 3 anos. E para o senhor, qual é a diferença da atuação como secretário e da atuação como vereador? O senhor que já tem essa experiência. Uau. Eu fui secretário 2 vezes, né? E fui parlamentar um outro tanto de vezes. São coisas completamente distintas, né? Eu diria que eu aprendi muito no parlamento, porque o parlamento te ensina a dialogar, te ensina a entender a diversidade de pensamentos, te ensina a ter paciência, porque muitas vezes você quer porque quer, mas assim, não vai ser naquele momento, porque não tá maduro ainda a consciência de todos, não está madura, não está formada a convicção de todo mundo, né? O parlamento te ensina muito a se aprofundar nos temas, a debater, a buscar a sociedade. Eu que estou aqui, já também estive no parlamento estadual, diria que a melhor escola política do país é a Câmara Municipal de São Paulo. Nada se compara à Câmara. Pela efervescência do debate, pela presença da população, pelo confronto real de ideias que acontece aqui numa megalópole como essa, né? Então, isso tudo é o trabalho parlamentar, né? A fiscalização, o debate e tal. Ele tem um, vamos dizer assim, ele traz um sentido de realização, que é aprovar uma lei, que é organizar a sociedade, que é enfrentar bons temas, chamar a sociedade para isso, enfim, representar a sua comunidade. Outra coisa distinta é o executivo. O executivo é uma outra pegada, porque aí você está na outra ponta, aí é hora de executar aquilo que você aprendeu, aquilo que você debateu. E eu diria que, inclusive, eu cheguei no executivo numa fase que eu diria bastante madura da minha caminhada política. Então, isso me ajudou muito, né? No sentido de respeitar os tempos, no sentido de ouvir todos os atores. Por exemplo, o programa Reencontro, a gente fazia reuniões seguidas, por exemplo, quando a gente estava desenhando qual seria o formato
das casinhas modulares, eu me lembro de reuniões em que a gente não apenas dialogava, mas quando a gente levava os representantes dos movimentos que representam a população em situação de rua na cidade. Né? Então, o que falta? Eles diziam, não pode esquecer, tem que ter um número na porta, porque isso diz respeito à dignidade. A pessoa, por exemplo, a gente às vezes até pode esquecer disso, mas uma pessoa que está em situação de rua, que vai oferecer um currículo para um emprego, ela precisa do endereço. E você precisa de ver a alegria que as pessoas têm, por exemplo, nas vilas Reencontro, quando ela vê que agora ela tem um número, né? Ela tem uma geladeira dentro da sua casa, ela tem um banheiro que é privativo. Eu vi gente chorando e não foram poucos, que quando entraram na vila pela primeira vez e entraram na sua casinha, viram que era um banheiro privativo. As pessoas, gente que chorou, assim, faz 6 anos que eu não sei o que é ir num banheiro. Me lembro dessa mulher que me falou, faz 6 anos que eu não sei o que é ir num banheiro só meu. Eu não sei o que eu poder tomar banho sozinha, né, na minha privacidade. Então, essas coisas todas, esse diálogo permanente, essa escuta qualificada, essa busca de consensos, a gente aprende no legislativo. Mas o executivo tem a alegria do realizar na ponta, né? Do fazer. E para gente como eu, que acredita naquilo que escreveu o nosso grande escritor, o Rubem Alves dizia que você diferencia quando você vocação de profissão da seguinte forma. Profissão, quando você faz algo de forma profissional, a alegria da realização está no ganho. Então, você foi lá, você realizou um projeto, tal, não sei o que, você entregou, e aí você recebeu o pagamento por aquilo e você é profissional. Agora, o vocacionado, a realização, a alegria, não está necessariamente no ganho. Ela está no realizar, está no fazer, está no entregar. E eu pude, vamos dizer assim, acho que foi o ápice da minha vida pública poder estar na Secretaria de Assistência Social, porque eu via ali, sabe, a realização das políticas públicas. Eu via ali, como eu te disse, as pessoas, eu via ali dentro da casinha, a menina falando, uma adolescente falando para a mãe, a gente vai poder comprar sorvete, mãe. Aí ela fala, eu fiquei ali, por quê? Mãe, agora tem uma geladeira e a nossa casa tem um número na porta. Dá para pedir pelo iFood, né? Então você vê tudo aquilo que foi debatido, dialogado, discutido, aprovado, encaminhado para o prefeito, garantido no orçamento, de repente, quando você tem a possibilidade de executar, aí eu digo a você, para mim, a minha grande alegria, a minha grande realização se dá na execução, em ver o resultado na ponta. Vereador Elô, a gente ainda tem muito para falar aqui no programa, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Então, o SampaCast volta já. Nossa entrevista com o vereador Carlos Bezerra Júnior já vai continuar. Mas antes, a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Quem já está curtindo esse episódio pode ficar por dentro de toda a rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí, que já voltamos. Maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Ah, é? Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme desta cidade. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do Legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem às vezes gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama
assim, é zeladoria, sabe assim, são coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. Você sabia que a Câmara Municipal obedece a um conjunto de regras? Ela segue a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Segue também o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, que dentro da cidade tem a força de uma Constituição. Assim, os vereadores conseguem propor projetos que sejam de interesse da população, aprovar e alterar as leis e até mesmo exigir que o poder público cumpra suas obrigações. Mas não se esqueça, além de todas essas leis, quem ajuda a regular as ações dos vereadores é você. Faça sugestões, fiscalize e participe. Quer saber mais? Acesse saopaulo.sp.leg.br. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Não adianta só a gente fazer a denúncia, empregada doméstica que veio das Filipinas para o Brasil, diretamente para casas de classe média alta num condomínio aqui na cidade de São Paulo. O que motiva a exploração do trabalho escravo? É o lucro desenfreado. Isso também é um problema de mudança cultural da sociedade. Eu não quero ver as minhas mãos manchadas com o sangue da exploração, da escravidão contemporânea de pessoas que, enfim, perdem sua liberdade, sua dignidade, sua humanidade por causa da ambição de outros. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o vereador Carlos Bezerra Júnior. Vereador, em 2009, na Câmara Municipal, você foi relator da CPI da pedofilia, né, que estendeu as suas ações à capacitação de profissionais da educação na proteção de crianças e jovens. Eu queria que você contasse um pouquinho da importância da cartilha 7 Passos para o Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Aquele foi um período em que a gente, enfim, instaurou uma CPI aqui na casa, para tentar entender como se dava essa problemática, essa temática da violência sexual, da exploração sexual contra crianças e adolescentes, da exploração sexual, comercial, inclusive, contra crianças e adolescentes na cidade. E foi uma CPI importante, nos trouxe muitas informações, nos trouxe muitos relatos, e também nos trouxe, na época, um olhar diferenciado da rede. Porque também não adianta só a gente fazer a denúncia. É claro que a denúncia tem o seu papel, mas é importante a gente fazer a denúncia, ou seja, mostrar o que está errado, o que não está funcionando bem, e como essas coisas podem ser mudadas e transformadas. Nós fizemos, à época, uma série de encaminhamentos que se transformaram em ações bastante propositivas do governo. E, inclusive, um deles foi a capacitação de pessoas, de servidores que lidam com crianças, que têm contato com crianças e adolescentes, para que eles pudessem ser sensibilizados quanto a essa questão. E aí, nas capacitações, aprenderem desde o mais básico, que são informações sobre o que é abuso, o diferencial, o que é abuso sexual contra criança e adolescente, o que é violência, o que é exploração sexual comercial, o que é pedofilia, enfim, o que são essas coisas, como elas se diferenciam, o quanto acontecem no país, até que tipo de sinais uma criança ou um adolescente, diretos e indiretos, que tipo de sinais diretos e indiretos uma criança ou um adolescente pode mostrar quando está sofrendo esse tipo de violência. Porque nem sempre a criança ou o adolescente consegue fazer a denúncia, consegue falar. E muitas vezes, às vezes a mãe ou algum parente acaba sendo cúmplice daquilo, às vezes percebendo, às vezes não querendo perceber. E você sabe, quanto mais cedo a gente percebe o que está acontecendo em termos de violência
E quanto menor o tempo que a violência acontece, menor o impacto na vida adulta. Em contrapartida, quanto mais cedo, quanto mais tempo permanece o abuso, maior o impacto na vida adulta. Tem estudos que mostram até a estreita ligação disso, de longos períodos de abuso sexual numa criança, num adolescente, com manifestações na vida adulta, como doenças mentais, dificuldades, por exemplo, na finalização da carreira acadêmica, dos estudos, baixa inserção no trabalho, enfim, uma série de impactos que acaba tendo. Então, a gente focou também na prevenção. E a melhor forma de se prevenir esse crime hediondo, grotesco, é a boa informação, né? Inclusive, o slogan do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, é: esquecer é permitir, lembrar é combater. Então, toda vez que a gente fala, que a gente lembra, que a gente traz informação, sempre que a gente traz informação, a gente está combatendo. E a melhor forma, o melhor instrumento que nós temos para enfrentar esse mal que muitas vezes avança com um pacto de silêncio da sociedade, porque por se tratar de dois temas tabu, violência e sexualidade, muita gente não quer chegar nem perto. Não vamos tocar, não vamos falar. E quando acontece isso, quando ele é tratado como tabu, não se tem informação, e quando não se tem informação, os maiores prejudicadas são as vítimas desse tipo de abuso, desse tipo de crime. Então, a gente acabou produzindo a cartilha, 7 passos para o enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes. Cartilha que a gente já produziu, acho que já está na casa de 700, 800 mil cartilhas. Distribuímos em São Paulo, capital, no estado todo, para conselheiros tutelares, educadores, pais, pessoas em geral que lidam com crianças, uma linguagem muito fácil, mas trazendo esse tipo de informação. O que acontece, como se manifesta, o que a criança pode apresentar de alteração, desde enfim, dor no corpo, algum tipo de sangramento que pode ser mais visível, né, nas áreas genitais, ou hematomas e tal, ou até coisas mais silenciosas, do tipo perda de sono, agitação, baixa do rendimento escolar, uma série de outras coisas, automutilação, tentativa de suicídio nos casos mais graves, né? Então, essa é uma forma, a gente produziu a cartilha, distribuiu, acreditando que essa é uma forma de prevenção, que é a maneira mais efetiva da gente combater esse crime. Inclusive, tem um link para a cartilha digital, para as pessoas poderem ter o acesso e tal. Ela tem informações preciosas, numa linguagem muito fácil, muito simples, como acontece, como a gente identifica e o que fazer quando a gente identifica. Então, acho que essa é uma forma de se contribuir também com um mandato parlamentar, educando as pessoas, sensibilizando e abrindo olhares para que as pessoas, lembrando o que eu falei no primeiro bloco, eu creio que fazer política fazer produção legislativa, conduzir orçamentos, prioridades na direção da proteção da vida e do enfrentamento à injustiça. O senhor também tem uma forte atuação contra o trabalho escravo, é autor da Lei Paulista, que foi colocada pela ONU como um exemplo de combate à escravidão moderna, né? Esse também, quais são os efeitos dessa lei? No meu período na Assembleia, eu também presidi uma CPI. Me lembro que à época começaram a chegar casos de relatos de pessoas falando sobre trabalho em condições análogas à escravidão. Aí eu falava assim, caramba, mas em pleno século XXI, como assim? O que é isso? E como é que se manifesta isso? Aí comecei a perceber que a escravidão, lamentavelmente, ela não havia sido completamente extinta. O que havia acontecido é que ela criou mecanismos em que ela havia se, entre aspas, se modernizado, se atualizado, né? E a lei brasileira é uma das mais avançadas do mundo, porque ela diz que condições análogas à escravidão tem que ter duas coisas: privação de liberdade e privação de dignidade, né? Então, a pessoa, por exemplo, trabalha numa oficina de costura e em que os seus empregadores,
empregadores retiram seus documentos, em geral essa pessoa é estrangeira, imigrante, retiram seus documentos, criam dívidas para essa pessoa. Você está devendo documento, você tá devendo, a pessoa vai lá, ela tem que trabalhar, dormir, comer, tudo no mesmo lugar, sem um limite de carga horária, sem nada, sem férias, sem nada. Enfim, e ela perde o direito de ir e vir. Né? Ela não sai a hora que quer, se vai para onde quer, porque ela tem os documentos retidos e também, muitas vezes, ela é limitada por essas dívidas. Né? Então, vou te dar um exemplo. A pessoa recebe uma proposta de emprego e vem da Bolívia para São Paulo. Quando ela chega aqui, começa a trabalhar, ela trabalha o mês inteiro. Quando ela vai receber o primeiro pagamento, o empregador diz o seguinte: olha, não vou poder te pagar, porque na verdade você está me devendo a passagem, está me devendo isso, aquilo, e vai criando uma bola de neve, sem que ela nunca possa poder pagar. Isso se chama servidão por dívida, né? Então, privação de liberdade ou privação de dignidade. Pessoas que, como eu denunciei casos, por exemplo, de mulheres, entre elas uma específica, que eu acompanhei muito de perto o caso, empregada doméstica, que veio das Filipinas para o Brasil, diretamente para casas de classe média alta, num condomínio aqui na cidade de São Paulo. E ela trabalhava nessa casa, assim, de segunda a segunda, acordando, tendo que levantar às 5 horas da manhã, trabalhando até meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Ela não podia comer, se alimentar, não tinha horário para se alimentar, não podia se alimentar com as comidas da casa. E a gente acabou descobrindo aquele caso à época, porque o desespero dela começou a ser tão grande que ela começou a comer a comida da latinha, da ração do gato da casa. E aquilo, somado ao estresse que ela estava vivendo, absolutamente extenuada, porque, imagina, 30 dias, 40 dias, 50 dias, sem parar num ritmo como esse, né, a pessoa... E ela foi parar no hospital. E aí a gente percebeu que, na verdade, não era só ela, havia uma rede de pessoas trazendo gente para cá, nessas condições. E aí foi então que, entre tantos casos, a gente fez a CPI, investigou, mesma coisa. Então a gente investiga, faz a denúncia do que está errado e como é que a gente pode tentar corrigir. A proposta para correção foi uma lei que caça, uma lei muito simples, que caça o registro de ICMS das empresas que forem flagradas explorando o trabalho escravo ou em condições análogas, trabalho em condições análogas à escravidão, diretamente nos seus produtos ou na cadeia produtiva. Eles passam a ter responsabilidade sobre o que está acontecendo na cadeia produtiva, porque é sempre assim, eu não sabia, eu não vi, porque aí terceiriza, quarteiriza, enfim. Essa lei acabou sendo aprovada de forma inédita em São Paulo. O governador Geraldo Alckmin, à época, foi, aliás, como sempre, muito corajoso, né? Sancionou num 13 de maio, né? Colocou a lei em prática em São Paulo. Algumas empresas foram flagradas, né? Várias delas tiveram seríssimos problemas, inclusive com perda de registro. E essa lei acabou se transformando numa referência internacional. A gente foi surpreendido quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, através da relatora para as formas contemporâneas de escravidão, destacou essa lei, que é a Lei Paulista contra o Trabalho Escravo, como a lei local mais moderna, mais avançada, mais eficaz do mundo para o enfrentamento do trabalho escravo. Porque ela vai ao cerne. O que motiva a exploração do trabalho escravo? É o lucro desenfreado. Aí não adianta você ficar fazendo muita firula. Você tem que ir aonde? Se você fizer isso, você vai perder o teu negócio. Porque, no fundo, os caras também fazem conta. Assim, eu transgrido, mas, sabe, o lucro é tão maior, porque o lucro, além da competição, é desleal, né? Porque se eu exploro o trabalho escravo e você anda na lei e faz tudo direitinho, assim, a minha margem de lucro fica, pelas medidas, pelos estudos que acompanharam isso, fica 220%, meu lucro fica 220% maior. Então as pessoas faziam um cálculo, falavam, eu estou ganhando isso a mais, se tiver problema eu me defendo na justiça. Com a implantação da lei, com a consolidação da lei, isso reverteu bastante. Houve uma série de impactos, por exemplo, de empresas de oficinas clandestinas que se cadastraram, que se oficializaram, né? Houve uma mitigação desse problema, mas eu diria a você que a gente ainda está longe de acabar com isso, porque tem uma questão que é fundamental.
Isso não é só um problema de investigação, de inteligência, de investigação, de proposta de lei, de execução de lei. Isso também é um problema de mudança cultural da sociedade. Enquanto a sociedade continuar comprando coisas sem se perguntar por que isso aqui está tão mais barato, né? Porque se tão mais barato, você sempre vai olhar, quando você investigou, você vai ver que custa o sangue de alguém, custa o suor de alguém, custa a vida de alguém que foi traficado, que foi violentado, que foi violentada, que está em condições análogas à escravidão. Então a pergunta sempre deve ser: quem fez as minhas roupas? Em que condição fez? Inclusive tem um aplicativo, Moda Livre, que dá o panorama das empresas que foram flagradas com trabalho escravo. Isso a gente sabe, empresa tal foi flagrada com trabalho escravo, desse aqui eu já não compro. Ou, se eu não sei a origem desse produto, eu prefiro não comprar. Porque eu não quero ter nas minhas mãos, eu não quero ver as minhas mãos manchadas com o sangue da exploração, da escravidão contemporânea de pessoas que, enfim, perdem sua liberdade, sua dignidade, sua humanidade por causa da ambição de outros. Vereador, infelizmente a gente está caminhando para o fim do programa. Chegou o momento do nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Ufa, acho que estou. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Putz, meu lugar preferido na cidade de São Paulo? Depende. Ai, meu Deus do céu, meu lugar preferido na cidade de São Paulo? Eu gosto de alguns lugares e gosto de fazer algumas coisas. Eu gosto muito, por exemplo, do Parque Serete, do Clube Serete, no Tatuapé. Gosto muito de algumas praças na cidade. Gosto muito da Praça do Pôr do Sol. Por causa do meu trabalho, enfim, na minha luta, gosto muito da periferia da cidade. Gosto da diversidade, da riqueza de sons, de cheiros, de comidas, enfim, adoro pastel. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Se São Paulo fosse... Meu chão, que eu amo. E se a política fosse uma palavra? Se a política fosse uma palavra... Aí não dá para ser só uma palavra. Mas eu diria que ela é... Se fosse só uma palavra, ela é instrumento. Mas ela é instrumento do quê? De promoção da justiça e de combate à desigualdade. E qual é o seu maior sonho para o futuro de São Paulo? Seguramente uma cidade menos desigual. Uma cidade mais humanizada. São Paulo é muito diversa. São Paulo tem um lado incrível, moderno, cheio de tecnologia, avançado, competitivo com o mundo inteiro, mas São Paulo muitas vezes se parece com aquilo que o sociólogo Alain Touraine falava lá atrás, que era a Belíndia. Ele comparava o Brasil à Belíndia, que São Paulo tem o melhor da Bélgica e muitas vezes o pior em termos de atraso, se assim eu posso dizer, ou de pobreza e de miséria da Índia, né? O meu sonho é uma cidade que não seja mais tão desigual. Uma cidade que tenha mais oportunidades, uma cidade que seja mais humanizada, uma cidade que tenha mais cores. Por isso que eu adoro, aliás, nas Vilas Encontro, eu adoro grafite, um bom grafite, eu adoro cores, eu adoro essa coisa do transcender pela arte. São Paulo tem tudo isso, mas a gente precisa avançar muito no enfrentamento à desigualdade. E se pudesse voltar no tempo e conversar com Carlos Bezerra Júnior, mais novinho, qual seria o conselho? O conselho? Menino, vai um pouco mais devagar, entendeu? Nem tudo vai acontecer no seu tempo. Tudo que é significativo, aprenda a ter paciência. Porque tudo que é significativo, tudo que gera valor, tudo que deixa legado, leva tempo. Você vê, menino, um carvalho leva 80 anos para crescer, mas ele vive 800 anos, né? Então, quando a gente quer construir algo significativo, não adianta essa pressa. Mas a sociedade é muito apressada. Menino, menos. Mas eu também diria para ele, olha, fica tranquilo, que o seu coração
continua batendo aqui e os seus olhos continuam brilhando daquele jeito. Vereador, infelizmente a gente chegou no fim do programa, já está convidado a voltar, porque a gente tem muito mais assunto para conversar aqui. Obrigado. Queria agradecer a sua presença aqui no SampaCast. Obrigado. Obrigada, vereador. Obrigada, Carol. Até uma próxima. Obrigada, Elô, pela sua companhia aqui hoje no programa. E é isso, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera!